Olá, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos do agora abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Queridos filhos e filhas, nós estamos no nosso Fé em Debate. E o Fé em Debate que continua falando sobre os mandamentos da lei de Deus. Já falamos sobre amarás o Senhor teu Deus todas as tuas coisas. Não pronunciar o santo nome de Deus em vão, o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Falamos sobre os mandamentos, depois entramos na segunda tábua, falando sobre os mandamentos em relação ao próximo. Hoje, nós vamos seguir. Falamos o não matarás, quando nós abordamos a questão da célula-tronco, que também deu uma grande repercussão. Falamos sobre o sexto mandamento, onde tratamos sobre a sexualidade de uma forma positiva. E hoje falamos sobre o sétimo mandamento, não roubarás. O sétimo mandamento da lei de Deus, que está no Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Não roubarás. Também em Mateus 19, 18. O sétimo mandamento, não roubarás, proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-los de qualquer modo nos mesmos bens. Não roubarás prescreve a justiça e a caridade nos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Não roubarás. Frase que questiona muito hoje. Quando parece ser normal a corrupção, desvio de dinheiro, extorsão de dinheiro, mas esse mandamento continua em pé. Exige o bem comum, respeito aos bens alheios. O sétimo mandamento proíbe roubar. O sétimo mandamento ensina que cada pessoa deve e precisa trabalhar honestamente e assim suprir o sustento de sua família. Não roubarás destaca o valor primordial e a importância do trabalho. O homem é seu autor e destinatário. Por meio do seu trabalho, o homem participa da obra da criação, unido a Cristo. O trabalho pode ser redentor. O trabalho é a sentinela da virtude. A palavra de Deus, e vamos começar por ela, está repleta de condenações ao roubo. A Bíblia coloca com muita clareza uma posição contrária à corrupção. Se opõe à injustiça dos mais fracos e contra a exploração do salário dos trabalhadores. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 diz: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os rapinadores herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Os profetas acusaram os que exploravam os irmãos. E todo roubo
exige reparação na mesma medida. Lembremos de Zaqueu. Zaqueu ficou tão constrangido na presença de Jesus, porque Jesus sabia que ele era corrupto, e prometeu restituir 4 vezes mais tudo o que tinha roubado. A justiça exige restituição do bem roubado. Eu repito, a justiça exige restituição do bem roubado. Seja de uma pessoa, de uma instituição ou do Estado. Tanto que, se você olhar no Novo Catecismo da Igreja Católica, 2419, diz exatamente isso. Por quê? Porque tem muita gente que acha, não, a gente rouba, depois restitui, está bem feito. Não. O Novo Catecismo e a própria doutrina social da Igreja diz isso. A injustiça requer que haja reparação. A justiça implica em reparação. A doutrina social da Igreja, no que diz respeito ao não roubarás, nos coloca diante de vários elementos que ferem a própria dignidade. Veja, toda atividade econômica da justiça social leva a responsabilidade do Estado, acesso ao trabalho, tem que ter um salário justo, tem que haver uma preocupação, acima de tudo, com a pessoa humana e todos os direitos relacionados a ela. Filhos queridos, por um pedaço de pão, Jesus nos ensinou a partilhar o grande milagre: não roubar, não roubarás. O 7º mandamento: não roubarás, Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19, e Jesus que o retoma em Mateus 19:18. O 7º mandamento proíbe roubar ou reter injustamente os bens do próximo e danificá-los. Ensina que cada pessoa deve e precisa trabalhar honestamente e assim suprir o seu sustento e de sua família. Não roubarás. Destaca o valor primordial, a importância do trabalho. O homem é seu autor e destinatário. Por meio do trabalho, o homem participa da obra da criação, unido a Cristo. O trabalho pode ser redentor. O trabalho é a sentinela da virtude. A Bíblia, com veemência, condena o roubo, a corrupção, a injustiça. A injustiça com os mais fracos e tantas vezes explorados em seus salários e trabalhos. Você poderia perguntar-se: hoje é normal a corrupção, a propina, mas isso desagrada aos céus e é uma falta gravíssima. Queremos lembrar que todo roubo cometido exige reparação na mesma medida. Lembremos, Zaqueu: se defraudei alguém, irei restituir 4 vezes o que defraudei. Lucas 19:8.
Aqueles que de uma maneira direta ou indireta se apossarem de um bem alheio têm obrigação de o restituir e devolver equivalente àquilo que em natureza ou espécie desapareceu, bem como restituir os frutos e os lucros de seu proprietário. São obrigados a restituir proporcionalmente a sua responsabilidade ou benefício. Todos os que participaram de alguma maneira de um roubo, direta e indiretamente, ou que tiraram proveito, ou tiveram conhecimento de causa, também estão implicados nesta não roubarás. E os jogos de azar? Como ficam os jogos de azar? Jogos de carta, bingos, apostas. O Novo Catecismo diz: em si, não são contrárias à justiça. Porém, tornam-se moralmente inaceitável quando esse jogo se torna compulsivo e deixa de suprir a necessidade própria ou dos outros. Porém, apostar injustamente, trapacear no jogo, é matéria grave. O 7º mandamento, não roubar, também implica em qualquer ato egoísta, ideológico, mercantil, que levam a escravizar seres humanos, que tire a dignidade, a consciência de um salário mal pago, o fato de pagar mal os funcionários, tendo lucros acima do que se paga, é matéria grave. O lucro desmedido, contrapondo a salários ordinários, é um pecado e uma falta a este mandamento. É aí que entra a doutrina social da Igreja, Rerum Novarum, Leão XIII, e tantas outras encíclicas que mostram a divisão dos bens. Nós estamos dentro do 7º mandamento, não roubarás. É tão necessário hoje, né? Quando a gente vê que se rouba descaradamente, e a justiça e a doutrina social da Igreja pede exatamente a honestidade. Mas sobre isso eu falarei daqui um pouquinho. Sônia, bom dia. Bom dia, padre. Tá bem? Deus abençoe, filha. Eu gostaria de me perguntar uma coisa. Pois não. Fofoca, tá bom? Em relação a questão mais de ambiente de trabalho, tá? Como lidar com a pessoa que quer sempre ver o nosso mal, tá? Como lidar com alguém que quer ver sempre o nosso mal no ambiente de trabalho? Trabalho. E ele não quer ver você bem, em vários aspectos, o que você tem, a pessoa quer. De repente a pessoa vira a cara, de repente a pessoa tá bem com você. Como que poderia a gente conviver no ambiente de trabalho assim com a pessoa? Filha, primeiro, se essa pessoa, você pode acreditar, se ela quer o teu mal é porque no fundo deve ser uma pessoa muito mal amada. Deve ser uma pessoa muito amarga consigo mesmo. Então, se ela não é feliz, ela não aceita você feliz. Segundo,
Você vai dizer, mas esse mal que ela me deseja? Claro, você vai ter que ser muito astuta, se preocupar. Se preocupar no sentido de não deixar margem para te puxar o tapete. Mas terceiro, rezar muito por ela. Rezar, pedir a Deus que ela se encontre como pessoa. Colocá-la em oração e dizer, Senhor, me afaste o mal, me liberte de qualquer armadilha, da rede armada e se entregar no Senhor. Agora, Sônia, nunca deseja o mal para ela, por mais que ela deseje para você, porque o antídoto maior contra ela é você rezar por ela. Entendeu, Sônia? Que Deus te abençoe. Eu estava falando sobre o mandamento, o 7º, mas aqui tem várias perguntas que ficaram. Padre, moro no sítio. Roubar as coisas da roça do vizinho, como espiga de milho para comer, é pecado? Lá de Roncador. Filha, por mais que seja para comer, não é quando existe, inclusive, um princípio. Se é falta de comida, a pessoa está passando fome, não é pecado. Não é. Porém, eu duvido que se trate aqui de uma fome que esteja em risco à vida. Não é melhor pedir? Ah, mas a pessoa é ruim, então plante. Mas roubar, pegar, sempre é um mal. Que atitude devemos tomar quando as crianças pegam pequenas coisas que não são delas, como brinquedo, Dejane? Olha, conversar com a pessoa. Conversar com a criança, não faça que não viu. O fato de você não falar nada, a criança vai associar que está certa a conduta. Também não é tratar, humilhar, bater, sabe, fazer aquele escândalo, aquele estardalhaço. Não é isso não. É conversar. Olha, o que você fez está errado, nós vamos juntos devolver. E junto com a criança. E dizer, olha, nós estamos devolvendo, porque isso não é nosso, isso não está certo, esse objeto pertence à pessoa. E vá com a criança devolver. Mas num diálogo muito claro. Mas volto a dizer, esses dias, uma criança dizia, fui muito humilhada pela mãe. Uma criança. A violência não. O diálogo, pegar na mão e devolver junto. E conversar. Padre, se o irmão numa divisão de herança se achar no direito de ter mais que o outro, é roubo? Gente, aqui herança de família é um problema sério. Seríssimo. Porque existe muita gente safada, sem vergonha, que irmãos enganam irmãos, filhos enganam pais, tiram a herança, tiram os bens. O que eu digo para vocês, Deus é misericordioso, mas também é justo. Não sei se aqui se faz, aqui se paga, acho que não. Começa. Mas o que não é teu, não pegue. Gente, estou falando sério. Não pegue. Esse dinheiro vai carunchar. O que você pegar que não é teu, talvez hoje te dê um prazer imenso. Mas logo depois você vai ver que aquilo vai te incomodar. Não é incomodar na consciência não, porque às vezes acomoda na consciência, mas a consciência está anestesiada.
a consciência está dormindo, vai te incomodar na vida. E se não for na vida, depois. O que não é teu, não pegue. Seja reto nos negócios. Devolva o troco certo. Seja justo nos pagamentos. Marinalva, bom dia. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Padre, é o seguinte, a telefonista me informou que eu posso fazer uma pergunta também sobre Você fala de onde? Lages. Lages. Santa Catarina. Me escuta por que rádio? Pela internet, Padre. Qual que é a Outra pergunta? coisa, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se entra no tema de hoje, que é não levantar falso testemunho. É o próximo mandamento, querida. Eu vou falar. Você pode esperar? Mas faça a pergunta. Eu já anoto aqui para quando eu falar do mandamento. Tá, é o seguinte, Padre Reginaldo, quando uma pessoa pratica o falso testemunho, é importante que ela vá, busque o sacramento da confissão. Sim. Mas, além disso, perante essa pessoa que ela cometeu esse grave levantar falso testemunho, né? Ela tem que se retratar com essa pessoa. Reparar. Importante. Não, são atos de reparação. Sua pergunta é muito válida, Marinalva. Padre Reginaldo, aqui a minha família quer agradecer ao Senhor. Eu fiz muitos pedidos de oração. A gente tem conseguido muitas bênçãos, sabe? Tá certo. Jesus através do seu programa, né? Tá certo. E a gente tem sido muito feliz, a nossa família está vivendo muito em paz, a gente escuta seu programa, outros programas da Rádio Evangelizar, e as pessoas aqui em Lages querem muito que venha, e ontem eu recebi essa confirmação, a gente está muito feliz, Padre. Tá certo. Marinalva, o que você falou, tá me ouvindo? Rinalda. Marinalda, Sim, Padre. não desliga não, tá? Você vai ficar na linha Vou. que eles vão pegar teu número. Mas antes, o que você falou é muito sério. Porque, Marinalda, atos de reparação. Na confissão não adianta nada. Filhos queridos, então, respondendo a Marinalda, ela dizia assim, sobre alguém que faz fofoca. E aqui, gente, olha, eu acho uma questão muito séria, muito perigosa. As pessoas não têm o direito de passar para frente uma informação que ela sabe pela metade ou ouvir dizer. Eu já vi muitos casamentos, muita família se destruir por causa de fofoca. Eu digo assim, muita paróquia com briga, com discussão por nada. Então eu quero dizer para você, não leve por mal. Se alguém chega para você e diz assim, fulano de tal te falou tal coisa, filtre. Primeiro, será que falou? Segundo, se falou, será que a pessoa entendeu certo? Terceiro, por que essa pessoa está me contando? Gente, é sério isso. Porque você pode estragar a vida de uma pessoa. E nós pagaremos, escuta o que eu estou dizendo, pelo mal que fazemos a uma pessoa pela palavra. Não vai ficar impune. Você acha que a gente denigra a imagem de alguém e vai ficar por isso mesmo? Daí que se a pessoa confessar comigo, se eu for o confessor, e alguém chega para mim e diz assim, eu falei mal de fulano, eu causei, mas você pode ter certeza da penitência que eu vou dar. Vou pedir, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai lá desfazer o erro que você fez. Geralmente minhas penitências são assim, atos de reparação. Porque eu acho assim, se eu criei um desequilíbrio, eu tenho que levar o equilíbrio de novo. Por isso que minha fila, às vezes, quando eu vou confessar, é muito curta. Porque não é que eu sou maldoso, eu não sou sádico. Mas eu acho que quem provoca o desequilíbrio tem que reequilibrar. São atos de reparação. Então, respondendo para você, Marinalda, tem que reparar o mal feito. Eu cometi um pecado grave, uma pessoa me mandou agora, roubei, não fui honesta, hoje não tenho paz. Peço perdão todos os dias. Tenho perdão diante de Deus?
Tem sim. Deus é misericordioso. Porém, filho ou filha, não sei se é homem ou se mulher, lembra que eu falei a restituição? Você roubou? Então agora tem que restituir. Essa paz que você está querendo aqui virá a partir do momento que você restituir aquilo que você roubou. Mas eu não consigo. Se esforce para isso. Lembra que eu falei de atos de reparação? Restituição. Padre, se fosse assim os políticos. Está na hora de a gente, e eu vou falar sobre isso oportunamente. Inclusive eu vou colocar no site a cartilha da CNBB sobre votos. Gente, se você sabe que um político da sua cidade, seja vereador, prefeito, deputado, vendeu seu voto, foi desonesto, não vote não, mas não vote mesmo. Não merece o seu voto. Se você souber que fulano de tal Beltrano entrou em maracutaia, não vote. Se você souber que fulano de tal, nesse período curto, subiu de vida que foi um foguete, tem alguma coisa errada. Não vote. É o teu direito. Eu falava sobre não roubarás. E aqui a doutrina da igreja nos coloca a opção preferencial pelos pobres. A igreja nos coloca a necessidade da justiça social. Os bens criados por Deus por todos devem de fato chegar a todos, conforme a justiça, por meio da caridade. Não pela violência, mas pela justiça. Esse mandamento também fala da esmola aos pobres, é um testemunho de caridade fraterna. É uma prática da justiça que agrada a Deus. A multidão de seres humanos sem pão, sem teto, sem roupa, sem remédios. Como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto na parábola? Foi a mim que deixastes de fazer. E agora, 8º mandamento. O 8º mandamento: não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo. Padre, mas ainda tem algumas perguntas, é verdade, que tem que responder. O que é dizer das pessoas que sofrem de cleptomania? Mania de roubar. Essas pessoas estão em pecado? Eu era cleptomaníaco, me confessei. Sou de Paranavaí. Bom, cleptomania é uma doença, uma mania. Mania de roubar, cleptomania. Não adianta só confessar, não. Tem que procurar ajuda. Tem que parar de roubar. Veja, primeiro passo é tomar consciência. Eu sempre falo que 50% mais 1 da cura já aconteceu. Admitir que tem o problema. 50% mais 1 já foi. Agora, filha, eu sei que é um problema, é uma dor, é uma compulsão. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra, de procurar um médico. Começa com o médico. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu tenho esse problema. Me ajuda. Agora, o que eu falo, não adianta só confessar,
É porque tem gente que diz assim, Deus resolve tudo, né? Eu pinto os 7, pinto os canecos, depois vou lá, confesso, o padre bobinho, vai lá, me dá, eu te absolvo e está tudo resolvido. Não está resolvido. Porque se não houver arrependimento, o padre até pode dizer, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se não tem matéria, atrição, contrição, desejo de mudança, tenho minhas dúvidas que a absolvição seja válida. Se a pessoa não tem consciência, não tem matéria, não tem desejo, não tem arrependimento. Então, filha, existe tratamento para cleptomania. Existe. Não é vergonhoso admitir, como você fez. Perguntas que chegam pelos sites. Padre, é pecado jogar na loteria? Gaborão, André. Eu acho que eu respondi. Primeiro, a gente tem uma visão, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Primeiro, a questão não é pecado. Não é só se é pecado ou não é. Mas respondendo, vou responder, André. Desde que não seja uma compulsão. Desde que não se torne uma privação à pessoa, desde que não seja uma paixão desordenada e coloque em risco os jogos de azar ou apostas, não são contrárias à justiça. Quando uma pessoa compra, come, mas não paga, filho amado de São José do Ivaí, é pecado? De novo a pergunta, tudo é pecado, né? Tá bom, vou responder, apesar que eu não acho que... Não é essa lógica, se é pecado, mas eu entendo o que vocês perguntam. Filho, eu vou responder porque tem outra pessoa que me faz a mesma pergunta. Quando alguém... Olha aqui, um amigo fez uma dívida enorme no meu nome, não pagou, não tem condições de pagar, tenho ódio. Uma outra pessoa que me perguntou, falsificar cheque é pecado? Vou responder. E para isso, o novo catecismo da Igreja Católica, catequistas, lideranças, número 2409, 2409, diz assim, preste atenção aí, você que também fica fazendo fraude fiscal, falsificação de cheque, não pagamento de fatura. Você que compra já premeditando que vai dar um nó na loja. Agora com a história do crediário, a pessoa compra já sabendo que vai dar o calote. É moralmente ilícito a especulação. Quando se visa levar vantagem e detrimento do outro. A corrupção. Tomar decisões beneficiando alguém. Apropriação de uso privados de uma empresa. Trabalho mal feito. Aqui deixa eu fazer um comentário, a gente não pensa. Mas, por exemplo, alguém ganhou para fazer um serviço hidráulico. Você pagou uma pessoa para ela vir cortar a grama. E a pessoa recebe e faz mal feito. É moralmente ilícito. Alguém que ganha e não trabalha. Alguém que é funcionário fantasma. Esses dias, uma pessoa me disse, eu fiquei pasmo, meu Deus do céu. E uma pessoa esclarecida. Padre, eu tenho meu emprego e eu consegui que fulano de tal me arrumasse um emprego fantasma. O que o senhor acha? Bom, na hora eu já respondi, mas está aqui, ó.
trabalhos mal feitos, fraude fiscal, falsificação de cheques, não pagamento das faturas, gastos excessivos, desperdício. É moralmente ilícito. Acho que com isso eu respondi um monte de pergunta que estava aqui. Mas é bom, gente, a gente conversar essas coisas. Padre, eu vivo com ódio de alguém que me fez uma dívida no meu nome. Gente, a gente tem que ter mais cuidado com o nome da gente, sabe? O ser humano está muito esperto. Uma pessoa, vender fiado é uma obrigação? Não. Outra pergunta que está aqui, não. Você não tem obrigação de vender a fiado. Quem vende, venda só para quem confie. Odete, bom dia. Bom dia, Padre Reginaldo, sua bênção. Deus abençoe, querida, pois não. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas o senhor já respondeu, então me sugiro uma outra pergunta. Quando alguém exige valores, assim, por exemplo, de uma empresa, ele trabalha 10 dias, quer 10 mil reais. Aí a gente vai mostrar que não, isso não é verídico, que não é... Mas nesse momento a gente passa por muito ódio, muita raiva, Aí a gente tem até que se confessar também, não é? Filha, raiva é amoral, sabia? Raiva é um sentimento. Mas a partir do momento que essa raiva te provoca tratar mal a pessoa, desrespeitar, aí se torna um pecado, entendeu? Mas enquanto isso, só a raiva, só esse... vamos dizer, até um ódio, né, da pessoa, porque... Ódio já é, querida. Ódio já é desejo de mal. Raiva é sentimento de repulsa. A raiva potencializada vira ódio. Entendeu? Porque isso não deixa de ser um roubo, né? Com certeza. E hoje a gente vê muito isso. Gente que vive disso. Tanto de uma parte de patrões que exploram, e aqui eu lembro São Paulo, que disse para Timóteo, né, Filemo, que trate o escravo agora como filho. Quer dizer, tem que se tratar bem os empregados, mas também tem muito empregado que esfola os patrões. Que Deus abençoe, Odete. Tem algumas perguntas que eu quero responder agora. Falsificar a carteira de habilitação, tá certo? Não preciso nem responder, né? Mas eu só estou lendo porque está aqui. Filho, filha, seja o que for. Você sabe que está errado. É só você consultar sua consciência. Errado porque você vai colocar em risco tua vida e a vida dos outros. Segundo, porque não está de acordo. Tem um irmão que recebe uma aposentadoria de outra irmã. Dá uma cesta básica para ela e o resto ele gasta. Está errado? Paula, vou não dizer a cidade, denuncie. É crime. Está errado. E o mesmo, gente, às vezes eu vejo familiares fazendo com idosos. Em nome de cuidar dos idosos, pega o dinheiro dos pobres, coitado das pobrezinhas, e dão lá uma coisinha qualquer e ficam com o dinheiro. Gente, isso está errado, é um grito aos céus. Isso é desonestidade. Então não venha me dizer ingratuidade. Cuidado, gente, o que não é meu, não é meu. O que é dos outros, é dos outros. E nós iremos prestar conta disso diante de Deus. Por isso que eu digo, você tem que ser muito honestos com as coisas. Não é porque tudo está permitido, uma impunidade social. Eu tenho medo dessa visão de impunidade, que as pessoas começam a pensar, não dá nada, vira tudo em pizza, então vou fazer também. Não, seja reto nos teus negócios.
Seja honesto nas tuas coisas. Eu não achava que esse mandamento ia render tanto. Semana que vem, eu vou falar sobre tentar o 8º, 9º e 10º. Tentar falar junto. Sobre fuxico. Gente que não tem a língua, que não cabe na boca. Gente que tem veneno. Verdade. Vou falar sobre não desejar as coisas alheias, sentimento de posse, e o 10º mandamento. Espero que você tenha gostado do Fé em Debate. Eu gosto muito. Escute essa mensagem. Na Palestina existem 2 mares. Um é doce. Em suas águas abundam os peixes. Prados, bosques, jardins enfeitam suas margens. As árvores se estendem sobre ele seus ramos e avançam suas raízes. Em suas praias existem pessoas que brincam, se divertem. No outro lado, existe um outro mar. Ali não há movimento de peixes, nem sussurros, nem canto de pássaros. Os viajantes evitam estas rotas. É uma atmosfera de profunda tristeza. Qual a diferença entre os 2 mares? Não se deve ao Rio Jordão. Também não se deve ao solo. A diferença é: o mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão, mas não a retém. Para cada gota que entra, sai uma gota. O outro mar é avarento. Retém com ciúme o que recebe. Cada gota que ali cai, permanece. O mar da Galileia dá e vive. O mar morto, pelo seu egoísmo de reter tudo e não dar nada, não tem vida. Hoje, que mar você está sendo? Um mar que consegue transbordar de si para os outros? Ou um mar morto, poço de vaidades, de egoísmo e de avareza? Evangelizar é preciso